atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 46 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Márcio Lucas, as participações de nossos amigos Edgar Tão e André Reis nos comentários e a companhia de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos nos bastidores. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também nos acompanhe pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da doutrina espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada Educação, encontrada no livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentamos nossos comentários diante das perguntas números 598 a 601, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos, item 2, Os Animais e o Homem. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 157, intitulada Crianças. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo Mediunidade Infantil, especialmente no item Criança com Mediunidade Ostensiva. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E em nosso quadro editorial, hoje trazemos uma lição do livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis, capítulo 54, com o tema Educação. E Leon Denis começa sua dissertação dessa forma. É pela educação
que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas, principalmente, para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão, num meio sensual e corrompido. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Uma boa educação é, raras vezes, obras de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, são preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a corrigir? Sobretudo, é preciso nos lembrar de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Estudemos, desde o berço, as tendências que a criança trouxe de suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas, a aniquilar as más. Não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve contar senão consigo mesma, com seu trabalho, único meio de obter a sua independência e dignidade. Não tentemos desviar dela a ação das leis eternas. Há obstáculos no caminho de cada um de nós. Só o critério ensinará a removê-los. Não confieis vossos filhos a outrem, desde que não sejais a isso absolutamente coagidos. A educação não deve ser mercenária. Que importa a uma alma que tal criança fale ou caminhe antes da outra? Ela não tem nem o interesse nem o amor maternal. Mas que alegria para uma mãe ao ver o seu querubim dar os primeiros passos. Nenhuma fadiga, nenhum trabalho detém-na. Ama. Procedei da mesma forma para com a alma dos vossos filhos. Tende ainda mais solicitude para com essa do que pelo corpo. O corpo consumir-se-á em breve e será sepultado. No entanto, a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi tratada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, viverá através dos tempos para vos abençoar e amar. A educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos e incutindo-as aos filhos ao mesmo tempo em que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia, então, sob a força dessa dupla corrente. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la
colocá-la sobre novas bases traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria, por excelência, consiste em nos tornarmos melhores. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora, dando início ao quadro de estudo do Livro dos Espíritos, nesse programa 46 de 2024, do programa Verdade e Luz, estudamos o Livro dos Espíritos em seu livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos. Estamos no item 2, Os Animais e o Homem. E a primeira pergunta de hoje é de número 598, onde Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Edgar. Essa interessante questão, amigos e amigas, os espíritos reveladores trazem a seguinte resposta a Allan Kardec e também a todos nós. Eles afirmam: a sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Bom, nós temos aqui, nos últimos programas, nos debruçado em torno de reflexões e apontamentos trazidos pelos espíritos reveladores, especialmente nesse capítulo 9 que trata sobre os três reinos, sobre as questões do instinto e da inteligência, inclusive agora, como a gente pode identificar, a questão da individualidade da alma dos animais. Bom, é importante ressaltar que, de uma forma geral, nós não podemos afirmar que todos os animais são, a princípio, providos de uma inteligência elevada. Há grupos de animais, há espécies de animais, onde essa inteligência fica bastante perceptível, e em outros tantos, não. O fato é que, em termos de alma dos animais, nós já vemos uma elaboração mais aperfeiçoada do princípio inteligente que o próprio animal, portanto, ali nesse caso, se vê portador. A alma dos animais, então, ela apresenta de alguma sorte uma individualidade. Ou seja, ela começa a se elaborar no campo do aperfeiçoamento de sua própria, vamos dizer assim, de sua própria individuação, que com o decorrer dos milênios, isso se acentuará, transformando-se aí em algum momento. Esse salto se dará em algum momento de sua evolução a uma individualidade consciente. Vamos dizer, a alma de um gato, embora de alguma forma individualizada, ela não sabe que é um gato. Um gato não sabe que é um gato. Eles não têm consciência de si mesmo, portanto. Um cachorro, também da mesma forma, não tem consciência de que ele é um cachorro. Entretanto, particularmente com os gatos
e os cães, já que eu trouxe esses exemplos, nós já podemos identificar traços de individualidade primitiva que diferem uns animais dos outros. Há cães que apresentam personalidades muito diferentes daquelas outras personalidades de outros cães, inclusive não raro quando pertencem à mesma raça, inclusive. Então nós percebemos que esse princípio da individualidade que começa a se elaborar se encontra nos animais, e eu diria nos animais algo superiores, de maneira cujo desenvolvimento vai se dando e o aprimoramento dessa individualidade e da própria consciência igualmente se elabora. Eu quero aqui apenas ressaltar que há uma ideia, às vezes até encontrada no nosso meio espiritista, das chamadas almas coletivas. O espírito Ramatiz, por exemplo, equivocadamente, traz essa ideia, né? De que há animais cujas almas são coletivas, vamos dizer assim, num grande panteísmo coletivo animal. E nós identificamos claramente nas afirmações trazidas pelos espíritos que isso não é verdade, né? Então é preciso estudarmos, e aqui eu ressalto para finalizar, amigos e amigas, então é indispensável estudarmos Kardec para que melhor possamos compreender as eventuais outras supostas revelações e colocá-las à prova no campo do bom senso, da lógica, mas, sobretudo, da coerência doutrinária, né? E é importante que se ressalte isso. E cabe muito bem essas considerações em torno desse estudo, particularmente aqui introduzido, em torno dos três reinos que temos discutido, portanto. Individualidade, sim, consciência, entretanto, ainda não. Márcio, André Reis, amigos e amigas que nos escutam. Obrigado, Edgar, pelas considerações. E dando sequência aos estudos do Livro dos Espíritos, vamos à questão 599, onde Kardec questiona os espíritos. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? André Reis. E a espiritualidade responde: não, ela não tem o livre-arbítrio, ou seja, ela não tem essa liberdade de optar, de escolher, de tentar de alguma forma justificar os porquês que quer ir para lá ou para cá, porque justamente é o que o Edgar estava falando, é a questão de que ele não tem consciência do que ele é, né? Ele ainda não tem esse atributo desenvolvido. Então, ele é, sim, uma individualidade, porque senão não haveria progresso, não justificaria o progresso. Então, eles também não espiam, porque eles são direcionados diretamente pela espiritualidade dentro da sua área de atuação, né? São todos cuidados, são muito bem trabalhados pela espiritualidade. Então, não tem esse discernimento, né, de escolher o que eu quero ser se eu nem sei o que sou. Então, por isso, né, eles não têm essa condição da escolha, mas eles têm todo um desenvolvimento dentro daquela criação, dentro, como o Edgar falou, né, dentro desse processo de desenvolvimento da sua individualidade. Quando feita essa individualização, ele vai ter um progresso que nós ainda não compreendemos, não entendemos a que ponto chegará até essa vida inteligente que está latente se transformar numa inteligência, né? Nessa transformação. Então, isso nós não temos conhecimento como se dá, quando se dá. Sabemos que mundos superiores também têm animais, mas de uma outra
característica de uma outra maneira, que é justamente esse progresso, como nós temos o progresso, né, o hominal, o animal também tem esse progresso pela sua individualização, né, e ele vai dentro, nós não sabemos exatamente dentro das espécies, se desenvolvendo, se aperfeiçoando, mas ele não tem condição de ter essa consciência de escolha. Por isso é muito bem acolhido, muito bem amparado, trabalhado pela espiritualidade, que escolhem o melhor desenvolvimento para aquela espécie, para aquele indivíduo, né? Indivíduo que eu estou falando único, a individualidade, dentro daquele programa para ele traçado para desenvolver-se, para progredir. Ok, André, muito obrigado. Daremos agora uma pequena pausa ao programa para os anúncios de nossos patrocinadores. Voltamos em breve. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos agora à questão 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Edgar. A essa interessantíssima questão, a de número 600, os espíritos reveladores vão afirmar. Vejamos aqui, eu vou ler com muito cuidado, amigos e amigas, porque há pontos aqui bastante relevantes e importantes para desenvolver nos nossos comentários, né? Vejamos. A alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Mas não é um espírito errante. Vejamos essa afirmação. Não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O André Reis acabou de trazer na questão 599 reflexões em torno desse livre-arbítrio, dessa liberdade. Então vejamos, continuando aqui. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O espírito dos animais não tem a mesma faculdade. Continuam os espíritos reveladores afirmando: é a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. A gente falou isso também lá na nossa 598. Eles então concluem, os espíritos reveladores concluem: o espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos encarregados disso e utilizado quase imediatamente. O espírito do animal não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. O espírito do animal não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Só essa resposta, gente, já nos permitiria aqui uma dissertação
de muito tempo, né? Agora, eu quero lembrar o seguinte, eu preciso resgatar alguns conceitos básicos aí, né? Allan Kardec vai escrever a definição de erraticidade no livro de 1858, no livro Instruções sobre o Espiritismo. E aqui, nesse livro, ele publica o vocabulário espírita e ele vai dizer: a erraticidade é um estado dos espíritos errantes, ou seja, que não estão encarnados. Estado esse onde se encontram durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. Ou seja, a erraticidade é um estado que indica um intervalo existente entre uma encarnação e outra. O espírito desencarna, ele fica na erraticidade e aguardando uma nova encarnação. E continua aqui Kardec: há espíritos errantes de todas as classes, salvos da primeira ordem os espíritos puros, que não tendo mais que experimentar uma nova encarnação, não podem ser considerados errantes. Tudo bem? Então sabemos que erraticidade é esse espaço, esse intervalo entre um estado e outro. Ok. Agora eu quero trazer algumas outras questões sobre essa mesma conceituação. É importante, amigos, que desenvolva isso para que a gente entenda o que nós queremos que seja entendido. E o que nós queremos que seja entendido? O que os espíritos estão dizendo a Kardec aqui. Pergunta: pode-se dizer, então, que são errantes? A pergunta 226, encontrada aqui nesse mesmo livro dos Espíritos. Pode-se dizer, então, que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Ele falou sim, em relação àqueles que têm que encarnar. Não são errantes, portanto, os espíritos puros, que já chegaram à perfeição. Ou seja, é claro, se a alma do animal, uma vez desencarnada, retorna ao mundo espiritual, ela vive de fato numa espécie de erraticidade. Que espécie de erraticidade é essa? Eu não sei, os espíritos não disseram aqui. É um tipo de erraticidade, porque ela está aguardando, porque ela enquanto está nessa espécie de erraticidade, aguarda uma nova encarnação. Só que essa nova encarnação se dá por espíritos que cuidam dos espíritos animais. Há no espaço espiritual, portanto, espíritos cuidadores de almas de animais. E eles, portanto, vão classificá-las e utilizá-las quase que imediatamente. Ora, eles vão já buscar novas encarnações para o espírito. Portanto, não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Que outras criaturas são essas? Outros espíritos. Quais espíritos? Os humanos. Os humanos, né? Por conta disso, a ideia que existem animais no mundo espiritual, sob essa definição e orientação e estudo que Kardec e os espíritos não somente desenvolverão aqui, mas em tantos outros livros, é equivocada. A existência de animais no plano espiritual é equivocada, amigos. E eu quero dizer mais. Eu quero trazer aqui o que Kardec vai falar lá no livro A Gênese, no capítulo 14, quando ele fala sobre os fluidos. Olha o que ele vai dizer. O pensamento do espírito, está falando do espírito humano, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Por exemplo, Kardec vai dizer: um avarento manuseará o ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, um lavrador criará a sua charrua e os seus bois. Ora, os bois são animais. Os bois são animais. Se os animais existissem no plano espiritual tal qual a nossa ideia, o lavrador não precisaria criá-los.
fluidicamente, e tampouco Kardec iria escrever o que ele escreveu. Né? Dizem que Kardec não entendia dessas coisas, né? Para justificar, às vezes, as inúmeras contradições encontradas em literatura espírita, sobretudo abraçada como continuação de Kardec, o que também é outro engodo cá para nós, né? Então, vejamos que essa é uma observação muito importante. Continua Kardec. Para o espírito, a criação fluídica realizada é tão real como era de fato no estado material como homem vivo. Mas, pela razão de serem apenas criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto é o próprio pensamento em si. Para concluir, amigos, Revista Espírita, julho de 1860, há uma dissertação do espírito chamado Richer, uma dissertação espírita nessa revista espírita, ou seja, uma mensagem do espírito Charles, desculpa, eu falei Richer, mas é Charles, intitulada Dos Animais. E lá ele traz um monte de informação sobre os animais, tá? Um monte de informação. Acontece que Kardec não está convencido com as coisas que ele está dizendo. Aí eu trouxe apenas essas questões aqui, 3 delas, rapidinho. Vejamos o que Kardec. Aí Kardec vai questioná-lo, porque o que ele está dizendo, em alguns momentos, não é crível, né? Ou ainda não passa pelo bom senso, ou ainda parece contraditório. E Kardec tinha a coragem que nos falta hoje de questionar os espíritos. É por isso que a gente aceita tanta coisa, né? Porque a gente nunca fez isso. O trabalho do controle universal feito por Kardec foi parado nele. Nós não fazemos mais, né? Não se pode evocar mais espírito, não se pode mais questionar espírito. Isso, infelizmente, transformou o espiritismo numa quase religião mística, para não dizer totalmente mística. Olha o que Kardec vai dizer, questionando o espírito Charlie. Ele vai dizer assim: você falou sobre recompensa para os animais que sofrem maus tratos, e dizemos que isso é perfeitamente justo. Parece então que admite no animal a consciência de si mesmo após a morte, com a recordação do seu passado. Veja só o que ele está dizendo. Isso é contrário ao que nos tem sido ensinado. Kardec tem a coragem de encarar o espírito e dizer: olha, o que você está dizendo não parece ser o mesmo que os outros espíritos dizem. Se as coisas, continua ele, se as coisas se passassem como dizeis, resultaria que no mundo dos espíritos haveria espíritos de animais, quando não é assim. Então, não haveria razão para ali não existirem também, por exemplo, espíritos de ostras. Aí Kardec pergunta: podeis dizer se vedes em torno de vós espíritos de cães, de gatos, de cavalos ou elefantes, assim como vê de espíritos humanos? Quem tem essa coragem de falar hoje? Não fizeram isso com André Luiz, amigos. André Luiz disse no nosso lar que tinha espírito de animais e ninguém perguntou para ele: escuta, cara, não é isso que diz a codificação, não é isso que diz a doutrina. Ninguém teve essa coragem. É por isso que a gente acha que existe. O que é lamentável, entre outras tantas contradições. Aí o espírito vai responder para Kardec o seguinte: tendes toda a razão. Se reconhece a alma do animal depois da morte. Na verdade, é um conjunto confuso de germes que pode passar para o corpo tal ou qual animal, conforme o seu desenvolvimento adquirido. Para muitos, não é individualizada, contudo, eu quero dizer que em determinados animais, mesmo em muitos, é individualizada, fazendo referência ao que nós acabamos de falar sobre a alma do animal ser individualizada lá na questão 598 e seguintes. Para finalizar, amigos, Kardec, num determinado momento, vai perguntar assim: escuta, espírito Charles, você disse muita coisa que é
que contradiz o que nós temos aprendido. Entende-se, porém, que você está cometendo erros diante de muitas afirmações. Aí ele vai dizer assim: o erro que eu cometi não poderia ser prejudicial aos olhos de gente esclarecida que poderia notá-lo facilmente. Para os ignorantes, ele passa completamente despercebido. Contudo, eu concordo que eu errei. Eu agi levianamente, e isso apenas vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis. Para terminar, amigos, Kardec vai dizer assim: a primeira coisa que se destaca na comunicação do espírito ao lê-las é uma mistura de ideias justas, profundas, com o cunho do observador ao lado de outras evidentemente falsas, fundadas mais na sua imaginação do que na realidade, sem sombra de dúvida. Charlet era um homem acima do vulgar, mas como espírito, não é mais universal do que era em vida. Só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Os outros, por melhores que sejam, nem sabem tudo e podem mesmo enganar-se com frequência. É por isso que devemos tomar todas as precauções em aceitar o que vem do mundo invisível, sem havê-lo submetido ao controle da lógica e da universalidade. Os bons espíritos nos recomendam incessantemente e jamais se ofendem com a crítica. Bom, dito isso, amigos e amigas, dito isso, eu quero finalizar, finalmente, dizendo assim: de que maneira vocês têm estudado o Espiritismo? Acreditando em tudo que dizem ou indo buscar em Kardec e nos Espíritos Reveladores e na Revista Espírita, em todas as 23 obras que Kardec escreve fora a Revista Espírita, as informações pertinentes? É isso, Márcio, é isso, André, é isso, amigos e amigas. Obrigado. Obrigado, Edgar. Dando sequência, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos à questão 601, onde Kardec questiona: os animais seguem uma lei progressiva como os homens, André Reis? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Como nós tínhamos falado anteriormente, por causa dessa individualidade, nós entendemos que há sim um progresso. Claro, é pela força das coisas, a espiritualidade que trabalha dentro das leis que regem essas espécies diversas que tem no nosso planeta, então estão todos atentos ali, mas trabalham pela força das coisas, vão se desenvolvendo, né? O Edgar falou da questão, por exemplo, de um sofrimento do animal. O animal sente dor, sente quando é maltratado, mal cuidado, ele sente. Mas ele não sabe discernir o que fazer com aquele sentimento. Por causa disso, falta de consciência para desenvolver o processo. Mas é claro, ele reclama, ele urra, ele tem a sua maneira de mostrar: olha, eu estou insatisfeito, tem algo aqui me incomodando, está me prejudicando. Mas ele não tem, né, o livre-arbítrio, a livre consciência para desenvolver o que aquilo, né, quem está causando aquilo, de onde vem aquilo. São dentro dessas características que nós vemos que o desenvolvimento dele se dá dentro daquela espécie. Ele vai ser o melhor dentro daquela espécie, para depois poder ali se ajustar a um outro passo. É pelo menos o que eu entendo, né? Então, no mundo superior, ele vai deixar de ser animal? Não, ele vai continuar sendo um animal, só que um animal melhorado, com mais características de entendimento, de receber informações, de absorver novos comportamentos, novas atitudes,
né? Como diz a resposta. Então, se os homens, melhor dizendo, se os espíritos são melhores nos planetas mais evoluídos, tudo é melhor, tudo é mais evoluído, mais desenvolvido. Só que nós não sabemos exatamente como. Mas isso se dá, se não, voltaria àquela primeira ideia que o Edgar falou, né, que se tinha, daquela volta-se ao todo universal, vai numa massa. Então não há progresso, né? O processo seria totalmente diverso. Então, sim, há uma lei, mas os animais progridem pela força das coisas, pela força dessas leis, por aquilo que eles foram criados para a sua execução, para o seu processo, para o seu progresso, né? É assim que vai se dar esse desenvolvimento. Diferente do homem que tem justamente o livre-arbítrio pela consciência. Aí o homem tem condição de saber o que ele está fazendo. Então ele vai pedir, ele tem consciência que errou. O animal não espia, ele não vem aqui reparar erros, porque ele não comete erros. Ele é direcionado pela lei, pela força das coisas. Por isso ele não faz escolhas, ele é simplesmente colocado dentro de uma situação para continuar o seu processo. Obrigado, André. Que nos vale lembrar que a própria ciência material prova, né, que os animais que tínhamos no mundo primitivo, o progresso que fizeram para o nosso mundo aqui, tratando de provas e expiações, né? Provando aqui na própria matéria a progressão dos animais. Obrigado, André e Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E dando sequência ao programa Verdade e Luz, edição de número 46 de 2024, vamos ao quadro Momento Evangélico. Hoje estamos no capítulo 157 da obra Fonte Viva, de autoria espiritual Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde, como em todas as suas lições, Emmanuel extrai uma frase do Novo Testamento e disserta, nos trazendo todo o conhecimento dele sobre a mesma. E hoje ele traz Mateus capítulo 18, versículo 10, onde ele diz: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Autoria de Jesus. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia,
não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, em vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, nós temos o tema que trouxemos no editorial, onde Leon Denis trata também do mesmo assunto, sobre a importância da formação, da educação, o processo educacional da criança, como forma de melhorarmos, evoluirmos o nosso mundo, a nossa sociedade. E aqui Emmanuel faz também o mesmo paralelo, né, Edgar? Que vamos pedir para que você comente, a importância, então, que nós devemos dar à formação da criança, não só atentarmos aos apelos materiais e às necessidades dela, mas tratá-las com a educação como base formadora dela para o futuro próximo, para nós mesmos. Vamos lá, Edgar. Mas uma questão importante de você ter trazido o texto de Leon Denis, que trata sobre a educação, vinculado naturalmente a essa ideia proposta por Emmanuel, foi fundamental, porque Kardec vai dizer, analisando a lei de trabalho, que a educação é a arte de formar bons caracteres, né? De formar boa índole, bons valores. Então é evidente que nós temos muitas vezes negligenciado a educação moral dos nossos filhos, das crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Lembremos que há essas forças educativas que devem ser conjugadas no esforço da formação integral do ser. Isso inclui, evidentemente, a educação, vamos dizer, acadêmica, escolar, desde a alfabetização até as conquistas mais relevantes, em termos do conhecimento dos saberes, e é lógico que se trata também da educação ético-moral, com os valores imperecíveis da alma, em qualquer fundamento essencial em que haja algum tipo de negligência, de descuido, de neutralidade, de omissão, nós estamos pecando. Seja quando, por exemplo, superprotegemos as nossas crianças, transformando-as em adultos inseguros, de um lado, ou seja, negligenciando e abandonando-as à própria sorte, levando-as, então, a uma vida de irresponsabilidade e de desconhecimento do dever, de suas próprias obrigações. Então, é fundamental que nos lancemos sob esse sentido, a estas recomendações de Jesus, que mais do que nunca reconhecia a importância da boa educação, do bom trato, da boa relação, é claro, com as crianças, evidenciadas aqui no texto emanuelino, né? Não desprezeis nenhum destes meus pequeninos. Toda criança, antes de tudo, é um germe em crescimento. Então é preciso dar os nutrientes adequados para que essa germinação se dê de maneira equilibrada, de maneira responsável e justa. Qualquer que seja, portanto, a ausência de nutrição, seja ela uma nutrição moral, uma nutrição pedagógica, uma ausência de nutrição de fato alimentar, qualquer ausência nutritiva provoca um desequilíbrio no todo. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas. A mensagem é muito oportuna para todos nós, Márcio. Obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente.
Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando sequência ao nosso programa, Verdade e Luz, de edição número 46 de 2024, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estudamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1. Estudamos no momento o capítulo Mediunidade Infantil, o item Criança com Mediunidade Ostensiva. E Cláudia Saegusa faz a pergunta a Divaldo. Se um familiar percebe que a criança tem mediunidade ostensiva, deve incentivá-la ou reprimi-la? Deve procurar um centro espírita? O que, afinal, deve fazer? Divaldo Franco responde. Primeiro passo: procurar o centro espírita, porque é o lugar apropriado à escola de bênçãos. Um espírito muito querido, Djalma Montenegro de Faria, escreveu há muitos anos, através de mim, que o centro espírita é como um colo de mãe que afaga o filhinho na ternura para dar-lhe calor e para sustentá-lo na ingenuidade. Viana de Carvalho, outro amigo espiritual, diz que o centro espírita é educandário superior para a vida. Depois, orientar a criança, explicando-lhe do que se trata e como comportar-se, explicando-lhe de maneira fácil o que lhe vem ocorrendo. Felizmente, dispomos no Brasil hoje e em muitos outros países do laborioso e útil concurso da evangelização espírita infanto-juvenil, com toda uma pedagogia metodologicamente trabalhada para essa fase etária do desenvolvimento infantil, que pode contribuir muito para o equilíbrio do pequeno médium. Simultaneamente, aplicar as terapias espíritas, passe, água fluidificada, as orações e, naturalmente, com o tempo, a faculdade vai diminuindo até ficar bloqueada temporariamente, aguardando um momento próximo a ser orientada. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. E, como sempre, agradecemos a sua participação e também a dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os amigos que estiveram conosco durante os comentários de hoje, aliás, excelentes comentários, né? Da nossa dupla, como sempre, como todos que aqui vêm a participar, André Reis e Edgartão, e solicito, então, aos nossos amigos que façam as suas considerações. André, por favor. Nosso muito obrigado a você, Márcio, a Edgar, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte e telespectador. Muito obrigado pelo seu carinho em estar mais uma vez aqui conosco. Esperamos ter contribuído de alguma forma
não com aquilo que nós falamos, mas com aquilo que o Edgar falou, né, para despertar a curiosidade de pegar um livro, de estudar, de ler, reler, pensar, refletir, questionar, né, porque é isso que nós precisamos fazer, né? Ver se realmente aquilo que estamos ouvindo é o que nós entendemos, é o que está escrito, né? Usar a nossa inteligência. Então, é esse o convite que fica em aberto, de nós nos esforçarmos um pouquinho individualmente com o livro, buscando entender exatamente o que se está dizendo, né? Olhando não só a letra morta, mas o fundo de tudo. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, que Deus nos ampare. Edgar, suas considerações, por favor. Bom, naturalmente eu quero agradecer a essa oportunidade de aprendizado e trabalho, porque sempre é, né? Cada tema que nos chega é um convite para o estudo, né, André e Márcio? Sobretudo, estimulando você que nos assiste, você que nos ouve, a fazer o mesmo, né? O programa Verdade e Luz, amigos, ele antes de tudo é também um local de estudo, né, de reflexão, de consolo, de orientação. Então é justo que nós, conforme o André Reis diz tão cuidadosamente, nos vejamos envolvidos nesse clima. Então agradeço a tua participação, agradeço muitíssimo aqui a oportunidade. Márcio, mais uma vez, obrigado por coordenar os trabalhos. Gilberto Silva, sempre atento também no trabalho de sua direção técnica, e até uma outra feliz oportunidade, se assim Deus permitir a todos nós. Muita paz, obrigado mais uma vez. E como o Edgar falou, né, agradecemos a todos pela participação, agradecemos a Deus a oportunidade, aos idealizadores do programa que nos convidam, porque à medida que nos convidam, como disse Edgar, vamos buscar estudo, não sabemos, vamos buscar na codificação espírita estudos, fundamentações, para aqui virmos e divulgarmos a doutrina espírita, que é o nosso papel de divulgadores da doutrina espírita. Então aproveitamos a oportunidade e convidamos a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. E que também divulguem para seus amigos, para que a doutrina espírita seja divulgada o mais longe possível. Quem quiser ouvir os programas anteriores a este 46, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal no YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.